Hoje nós vamos iniciar 2 Samuel. Hoje vamos falar 2 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Antes da gente iniciar a nossa narrativa, a gente precisa entender um pouquinho o que a gente vai estudar nesse livro. Bom, a gente viu que 1 Samuel, ela encerra com a morte de Saul, e justamente 2 Samuel, ela vai iniciar com os acontecimentos posteriores a essa morte, porque a partir de agora a gente vai ver Davi assumindo o reinado. Só que esse livro de 2 Samuel, a gente poderia dividir em duas grandes partes. A primeira parte, a gente vai ver Davi conquistando o reinado, triunfando contra os seus inimigos, ampliando as fronteiras. Isso entre o capítulo 1 e o capítulo 10. A gente poderia fazer outras divisões, mas eu quero fazer essas divisões maiores só para a gente entender esses dois momentos da vida de Davi. E só mais um parênteses, é que a gente não vai tratar sobre a história de Davi. Nós vamos tratar de 2 Samuel. Por que eu digo isso? A história de Davi, ela vai retornar um pouquinho mais para frente. Após Samuel, os dois livros de Samuel, 1 e 2 Samuel, nós temos os livros dos reis, que vão dar continuidade nessa história. Depois nós vamos ter os livros de crônicas, 1 e 2. E ali, novamente, a gente vai ver a história de Davi, né? A crônica dos reis. Então, a gente vai retornar mais para frente sobre Davi, mas a gente não vai fazer uma comparação dos livros, que é até interessante, mas não é a nossa proposta aqui. Nossa proposta é fazer esse guia, né, de leitura. Então, vamos focar o nosso assunto ao que é apresentado em 2 Samuel. Então, como eu disse, do capítulo 1 até o capítulo 10, a gente vai ver esse momento de triunfo de Davi sobre seus inimigos. A gente vai ver hoje que não foi tão fácil esse começo. Na verdade, com bastante dificuldade, que Davi ele realmente assume o trono. Só que do capítulo 11 até o 24, que encerra esse livro, a gente vai ver, vai tirar um pouco o foco dos triunfos, né, de Davi, vai tirar um pouco o foco do reinado como um todo, e vai trazer um pouco mais para dentro da corte, um pouco mais dentro da família de Davi. Porque justamente aqui a gente vai ver Davi pecando contra o Senhor, e todo o desenrolar desse pecado dele. A gente vai chegar nesse ponto, mas só para a gente entender, são essas duas grandes divisões que eu quero deixar, para a gente poder entender a história de Davi. Essa ascensão dele, né, agora esse primeiro momento que ele está conquistando e conquista muita coisa, só que no meio da sua jornada ele comete um pecado grave, e com isso ele vai ter muitos problemas. A gente vai ver aqui novamente Davi fugindo, nessa segunda parte da história dele. Ele fugiu, 1 Samuel inteira, e vai fugir. Agora, parte de 2 Samuel ele vai estar fugindo também, só que agora do seu filho. E em resumo é isso que a gente vai estudar ao longo desse livro, 2 Samuel. Bom, vamos começar o nosso estudo de hoje. 1 Samuel capítulo 1. Perdão, 2 Samuel capítulo 1. Aqui vai iniciar a narrativa apresentando um homem amalequita chegando até Ziclag e contando a Davi que ele havia matado Saul para poder livrar ele do sofrimento. Davi, a gente viu no final de 1 Samuel que Davi ele até estaria no campo de batalha junto com os filisteus, mas ele não estava, e não foi, porque justamente os filisteus, alguns deles começaram a questionar se Davi seria de fato um bom aliado contra os israelitas, justamente porque, por ele ser da nação, né, apesar de estar fugido, ele poderia em algum momento trair. Então, ele não está nessa batalha, né? Ele acaba entrando em uma outra batalha, isso a gente viu.
Quando aqui, né, em 2 Samuel, ele vai receber essa notícia, isso vai entristecer o coração de Davi, obviamente. Normalmente a gente pensaria que não, né, porque Saul era um adversário. Só que Davi, ele não via dessa forma. Ele tinha um certo carinho por ele, né? Ele tinha pelo menos um certo respeito. Não sei se carinho seria a palavra mais adequada, mas ele tinha um certo respeito por saber que Deus havia ungido Saul. E isso deixou, né, Davi muito triste ao saber que isso havia acontecido e manda executar esse homem, esse Amalequita que de repente foi querendo, olha só, olha que alegria de vencer o seu maior inimigo. Só que isso, na verdade, não foi bem o que aconteceu no coração de Davi, ele ficou triste, chateado e mandou matar, justamente porque ele havia matado um ungido do Senhor. E, juntamente com Saul, havia morrido também Jonatas, que era um grande amigo de Davi. E isso deixou também, né, por esse outro motivo, de ter deixado o coração de Davi bastante triste. E Davi ele escreveu um poema, um lamento, sobre essa história. Eu vou ler, ele não é muito extenso. Ele está do versículo 19 ao 27. Diz assim: A sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes. Como caíram os valentes. Não anunciem isso em Gate, nem o publiquem nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus. Nem salte de contentamento as filhas dos incircuncisos. Monte de Gilboa, que sobre vocês não caia nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que nunca mais será ungido com óleo. Seu sangue, sem sangue dos feridos, sem gorduras dos valentes, nem se recolheu o arco de Jontas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jontas, queridos e amáveis, nem na vida, nem na morte se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Como caíram os valentes no meio da batalha. Jontas sobre os montes foi morto. Filhas de Israel, chorem por Saul. Ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Então aqui Davi ele escreve, né? A gente ainda não entrou nos salmos, mas uma boa parte dos salmos foram escritas por Davi. E não todos, mas muitos são de Davi. Davi tinha essa veia musical, né? E aqui ele escreve esse belo poema, né, sobre tudo isso que havia acontecido, esse lamento, sobre a morte de Saul e Jonatas. A gente vê que normalmente a gente acharia, ou veria essa cena aqui, né, como um alívio. Davi finalmente ficou livre de seu adversário. Mas não é a forma que Davi enxerga essa situação. A gente às vezes por alguma situação que aconteceu, né, a gente acaba achando que alguém é nosso inimigo, nosso adversário. Em algumas situações, né, algumas pessoas se colocam dessa forma, infelizmente. Mas a gente não pode observar, olhar dessa forma, né? Davi não via o seu inimigo como inimigo. Até, primeiro porque ele era pai do melhor amigo dele, né? Então isso era difícil Davi enxergar Saul dessa forma. E outra, que é o que ele geralmente cita, é porque Saul era ungido de Deus. Então ele não queria tocar nesse homem e não queria fazer nenhum tipo de mal contra ele. Vocês têm que ter ciência no nosso coração. As pessoas, elas até fazem coisas ruins conosco, mas isso não pode ser motivo de a gente ficar com raiva, com rancor das pessoas. A gente ainda está no Antigo Testamento, né? Mas a gente vê Jesus ensinando justamente que a gente precisa perdoar nossos inimigos.
devemos perdoar aqueles que fazem mal contra a gente. É um ensino que, apesar de não estar aqui presente, é um ensino para nós cristãos que é importante. 2 Samuel, capítulo 2. Davi pergunta para Deus se era para ele ir para alguma das cidades de Judá. E Deus fala que era para ele ir para Hebrom. Então ele foi juntamente com as suas mulheres para Hebrom. Os homens de Judá ungiram Davi como rei sobre a casa de Judá. Aí vamos só abrir um parêntese. Aqui não é sobre todo Israel ainda não. É somente Judá. Né? Somente Judá. Ele vai conquistar a confiança do povo ainda. Mas, por enquanto, ele começa sendo rei apenas de Judá. Informaram a Davi que Saul havia sido sepultado, o que alegrou Davi, pelo respeito que tiveram a fazer isso. Percebam que no capítulo 1, né, ele foi muito chateado, porque justamente é como se o Amalequita fosse contar uma notícia muito boa, né? Davi morreu. Isso deixou ele triste e chateado, já que alegrou porque ele viu que ele foi sepultado de uma forma digna, né? O rei Saul. Abner, comandante do exército de Saul, unge Isbosete, filho de Saul, como rei sobre Israel. Então agora aqui a gente vai ter um reino com uma certa divisão, né? A gente vai ter Isbosete como rei sobre todo Israel, ungido por Abner, e por outro lado em Judá, somente Judá, Davi sendo rei. Abner e os homens de Isbosete foram para Gibeão, né? Eles vão representar então Israel. Zeruia e os servos de Davi, esse nome aqui é importante, a gente vai ver ele bastante daqui para frente. Zeruia e os servos de Davi também saíram para a guerra, representando Davi. Se a gente tinha de um lado os representantes de Israel, com Abner e os homens de Isbosete, e do outro lado a gente tinha representando Davi, Zeruia e os homens de Davi. Os dois grupos se encontraram na cisterna de Gibeão, começaram uma batalha, e os homens de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Então, a primeira vitória do exército, né, vamos dizer assim, de Davi. Né, os homens de Davi eles vão vencer os homens de Israel. Azael, filho de Zeruia, persegue Abner e acaba o matando. Joabe e Abissai, irmão de Azael, perseguem Abner, mas ele vai pedir por misericórdia, que é concedida, e Joabe deixa de perseguir Abner. E essa história é bom a gente entender com detalhe, porque isso aqui vai dar um desdobramento lá no capítulo 3, né? Então, Azael ele é morto por Abner, né? Esse Azael é filho de Zeruia, comandante lá de Davi. E esses dois irmãos, Joabe e Abissai, eles vão perseguir Abner. Só que Abner vai pedir misericórdia e eles vão conceder essa misericórdia. Nesse mesmo momento aqui, tá? Porque na verdade essa história aqui, agora aqui no capítulo 3, a gente vai ver essa história voltando daqui a pouco e as consequências disso. Mas guarda essa história no coração. Vamos lá. 2 Samuel capítulo 3. Aqui a gente vai ver sobre a vitória de Davi sobre Isbosete. Como eu disse, a gente está numa caminhada de Davi conquistando, entre aspas, né, vamos dizer assim, Israel. Né? Ele vai se tornar rei daqui a pouco de todo Israel, mas por hora a gente tem essa divisão do reino aqui. Diz então o texto do capítulo 3 que durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Essa casa de Saul, a gente, na verdade, é o que a gente está falando de Israel, né? Eles continuaram reinando. O comandante era o comandante de Saul. E aqui o texto do versículo 2 ao 5, ele vai dar uma lista dos filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Né? Eu falei no capítulo inicial que Davi ele vai para Hebrom e lá ele vai assumir o reinado de Judá. Então ele vai ter alguns filhos. Aminon, Quileabe, Absalão, e esse é um nome importante. Eu disse que vai haver um problema familiar, e esse aqui é um nome que vai dar problema para ele, esse filho aqui, Absalão. Na verdade,
metade aí do nosso livro de 2 Samuel, Davi sendo perseguido ou tendo algum tipo de problema por causa de Absalão. Outro filho é Adonias, Cefatias e o Itreão. E o texto vai dar o nome de cada mãe de cada um desses filhos aqui. Depois do texto mostrar esses filhos, e como eu falei, né, guarda também no coração esse nome, né, o Absalão, porque é o nome que vai voltar daqui a pouco, né, depois que Davi conseguir realmente o reino, esse é o nome que vai voltar pro palco da nossa conversa aqui, e a gente vai ver todo o desenrolar, né, dessa história de Davi. Mas vamos focar, por enquanto, na nossa história atual. Diz então que durante essa guerra, Abner se tornou mais poderoso na casa de Saul, né, ele foi se fortalecendo. Abner estava se relacionando com uma concubina de Saul, e Isbosete, filho de Saul, foi questionar ele sobre isso. É natural, né, que o filho de Saul ele assumisse o trono, já que o pai, e Jontas, que provavelmente seria o mais indicado a assumir, morreu, então um outro filho de Saul assumiu. Só que a gente vê que Abner ele estava fazendo algo de errado, né, estava se relacionando com a concubina de Saul. Então o Isbosete ele foi questionar ele sobre isso. Abner ficou tão chateado com isso que prometeu que iria entregar Israel para Davi. Então a gente vê um colapso dentro do reinado de Isbosete, que por um motivo bem banal, né? Óbvio que a gente precisaria entender a gravidade desse problema, observando o contexto deles, né? A desonra que isso que estava trazendo, né? Que Abner estava trazendo. Abner estava, vamos dizer assim, estava começando a se achar demais na situação, né? Como eu disse, ele estava se tornando muito poderoso na casa de Saul, né? Então ele estava começando a ser de certa forma como o próprio Saul, que não ligava muito para algumas regras, né? Fazia como queria, não se importava com algumas coisas. E por conta disso, ele mesmo vai prometer que vai entregar o reinado de Israel na mão de Davi. E diz então que Isbosete não podia fazer nada contra Abner porque ele tinha medo dele. Vê como é que era complicado, né? Abner, ele vai enviar um mensageiro para Davi dizendo que iria ajudar a dominar Israel. O mesmo Abner, tu vê o poder desse homem, né? Assim, ele mesmo que botou Isbosete agora está tentando tirar o cara. E Davi vai pedir que Mical, filha de Saul, fosse dada a ele por esposa. Porque no tempo de Saul, não sei se vocês devem recordar, se não recordar, vamos voltar a 1 Samuel e lembrar que quando Davi ele vai tem um certo momento que Davi, para casar com Mical, Saul ele pede 100 prepúcios dos seus adversários. E Davi ele vai trazer 200, na verdade, traz o dobro. E só que Mical já estava prometida a outro. E agora aqui ele está exigindo, né, que ele receba Mical, que Mical diz o texto, né, lá atrás, de 1 Samuel, que ela amava muito Davi. Ela mesma vai ajudar Davi. Ela está naquela situação, aquela cena que Saul tenta matar Davi, ela coloca faz uma espécie de um boneco né, na cama lá e ajuda Davi a fugir. Então Mical, ela e Jontas, né, foram dois filhos de Saul que ajudaram em alguns momentos, até mais Jontas do que própria Mical, mas os dois eles ajudaram Davi para fugir de Saul. Então diz que Abner ele foi falar com os anciãos de Israel sobre Davi e lembrar que eles quiseram que Davi reinasse sobre Israel e pede para que eles façam isso naquele momento. Ele foi até Hebron, onde estava Davi, Abner, né, ele foi até lá, e prometeu apoio na conquista de todo Israel. Então eles fizeram um banquete e Abner foi embora. Ainda no capítulo 3, a gente vai ver o final daquela história de Hazael, que estávamos falando. Então vai dizer que Joabe e alguns servos de Davi chegaram de uma guerra e souberam que Abner havia falado com o rei e tinha ido embora em paz. Ele tentou convencer o rei que Abner que era astuto
e que ele queria, na verdade, era espionar Davi. E Davi não vai acreditar muito nisso, né? É porque é estranho, né? Chegar o comandante de um outro exército e vir conversar com o seu rei, isso realmente isso é estranho, né? Isso normalmente causa uma certa reflexão, né? Fala, pô, o que ele veio fazer aqui? O que esse homem veio fazer aqui? Veio falar que estamos em paz. Só que, lembra que eu já gosto de lembrar dessa ideia de que estamos em tempos aqui de guerras, de tribos, de conquistas, né? Esses tempos aqui são tempos complicados, né? O tempo todo um povo quer dominar outro povo, né? O tempo todo isso a gente já viu acontecer por diversas vezes e é estranho chegar um comandante do outro lado, né? E Joabe, ele justamente vai ficar chateado e também lembrando que Joabe ele tem uma certa rixa com Abner, porque Abner justamente matou Azael, seu irmão, lá naquela batalha lá de Gibeão, né, que a gente já falou hoje. Então, Joabe ele vai armar um plano para vingar essa morte do seu irmão, né? Porque naquele primeiro momento ele foi misericordioso, mas agora ele, né, não, vamos dizer assim, não perdoou e principalmente ele está achando algo estranho, né? Porque justamente, por que ele foi falar com Davi, né? Por que ele foi conversar com Davi? Se ele é do outro lado, se ele é da outra banda, né? Então, sem que Davi soubesse, Joabe envia um mensageiro e manda Abner voltar. E uma emboscada, Joabe mata Abner. Davi ficou sabendo, né, que havia acontecido isso. Ele vai amaldiçoar a família de Joabe pelo que ele tinha feito. E dessa forma, Joabe e seu irmão Abissai mataram Abner, porque este tinha matado Azael, o irmão deles, lá na batalha de Gibeão. Então aqui eles vingaram a morte do irmão deles. Por isso que eu falei, guarda essa história no coração. E aqui ela teve o seu desfecho. Abner, ele era estava se tornando um aliado. Não vou dizer que as motivações corretas, né? Porque o que motivou ele a ajudar Davi foi porque ele queria ter uma certa liberdade. E não tinha, então não sei também se ele era um bom aliado, né? Interesseiro, isso a gente já percebeu. Mas eu não sei se a longo prazo a gente poderia encarar como um aliado muito bom. E o final do capítulo 3 vai mostrar Davi ele conclamando o povo para lamentar a morte de Abner. Davi faz uma lamentação por Abner, assim como ele fez lá para Saul e Jonatas, mas aqui é um pouquinho mais curto, são só 2 versículos. Davi, então, por conta dessa tristeza, ele não comeu durante aquele dia, ele fez não um jejum, mas ele não comeu durante aquele dia ali. E todo o povo notou isso e aprovou essa atitude, assim como aprovava tudo o que o rei fazia. E souberam que Davi era inocente naquela situação. Segunda Samuel, capítulo 4. E aí a gente encerra a nossa conversa de hoje. E diz que quando Isbosete e todo Israel eles ficaram sabendo da morte de Abner, ficaram muito tristes. E aqui nos é apresentado dois capitães, o Baaná e o Recabe. Guarda esse nome no coração também. Então ele dá uma pausa nessa primeira informação e vai falar sobre um filho de Jonatas, dizendo que Jonatas tinha um filho que era aleijado. E quando chegou a notícia da morte de Jonatas e Saul, a ama, né, dessa criança, pegou o menino e fugiu. Mas acabou deixando ele cair. E isso deixou essa criança manca, não deixou ele aleijado. Essa história também guarda no coração que mais pra frente a gente vai falar sobre essa história aqui. Não hoje, porque hoje a gente já vai encerrar agora, daqui a pouquinho, né, a nossa conversa de hoje. Mas é que esses 2 oficiais, o Baaná e o Recabe, eles foram até a tenda de Isbosete enquanto dormia e feriram e mataram e arrancaram a cabeça dele. Olha que coisa terrível, enquanto ele dormia. Olha que covardia. Levaram a cabeça para Davi. Mas Davi, novamente, a gente vê a cena igual, muito semelhante, né? Quando mataram Saul.
Óbvio que Saul não levaram a cabeça dele, mas a notícia, né? Quero dizer nesse sentido. Como se fosse uma alegria. Ah, matamos o seu adversário, mais um adversário que é vencido. Só que a gente vê que as vitórias de Davi não são nesse sentido, né? Ele não tenta matar os seus adversários, né? É até peculiar isso, né? A gente não vê um plano de Davi para matar Esbocete, não vê um plano de Davi para matar Saul. Na verdade, a gente vê algumas situações que ele poderia ter feito, né? Assim, a oportunidade chegou, mas ele não fez. Então levaram a cabeça, e isso deixou, na verdade, Davi indignado. Ele não ficou feliz. Até porque isso lembrou muito a morte de Saul. E Davi manda matar Recabe e Baaná, justamente pelo mal que eles haviam acabado de fazer. E dessa forma a gente encerra esses 4 primeiros capítulos. Esbocete começa reinando, Israel, e Davi, Judá. E agora a gente vê que Esbocete morre e Abner morre. Ou seja, o comandante e o rei estão mortos. Então a história vai mudar um pouquinho a partir do capítulo 5. A gente vai falar isso no próximo áudio. Mas como uma reflexão para hoje, temos histórias de vingança, muita história de vingança aqui. Na verdade, se a gente for parar para observar, boa parte das mortes aqui são por algum tipo de vingança. Só que, diante de todas essas vinganças, de todas essas motivações erradas, Davi, nesse contexto, ele permanece com seu coração intacto. Porque a gente percebe que Saul tinha sido morto. Isso entristeceu o coração, apesar dele Saul ser um inimigo de Davi. Esbocete também era o inimigo dele, né? Porque, de certa forma, ele era contrário a ele. E mesmo assim, com a morte, ele não se alegra. Abner também, não. Nenhuma dessas mortes, né? E basicamente elas são por vingança ou por conquista. Mas Davi ele não entende dessa forma. Ele não vê dessa forma. Ele não pratica até então dessa forma aqui. As pessoas vêm trazendo uma notícia de morte com alegria, porque querem dizer que Davi agora ele poderia ser rei, né? Por duas ocasiões aqui mataram alguém em nome do rei, em nome de Davi, para que ele conquistasse. E mesmo assim, não foi dessa forma que Davi achava correto, achava bom. Na verdade, deixou ele chateado e triste. Achou uma desonra em todos esses momentos aqui. Então a gente precisa pensar em algumas conquistas, em algumas vitórias, em algumas situações que a gente se encontra. E pensar qual é o caminho para a gente conquistar essas coisas. Qual é o caminho que a gente está trilhando para conquistar as coisas que a gente planeja, que são às vezes até justas, né? Nem tudo que a gente planeja de material é necessariamente errado, mas coisas justas e de forma justa. Esse é o ponto. Será que aquilo que a gente quer, o que a gente planeja, o que a gente pede a Deus, o que espera de Deus, a gente está conquistando de forma honesta ou a gente está usando de outros meios, né? Davi, ele prefere pelo caminho correto. Ele não levantou sua espada para conquistar o reino. Ele deixou que Deus entregasse na mão dele. Que essa lição fique em nosso coração, que a gente não se corrompa, que a gente não abra mão dos nossos princípios, os princípios que Deus nos dá, para que a gente consiga conquistar coisas, para que a gente venha adquirir bens, ou posições, ou status em alguma coisa. Que a gente permaneça com o nosso coração no lugar correto, mesmo que a forma que as pessoas fazem sejam erradas à nossa volta. A gente não pode negociar princípios. Aquilo que Deus nos ensina pra gente ser, a gente precisa ser. Ah, mas dá pra fazer isso aqui, né? Vai ser mais rápido, vai ser mais fácil. Não. Ainda que o caminho seja um pouco mais longo, faça o caminho correto. Siga o caminho correto. A gente vai ver que Davi ele vai negociar os seus princípios mais pra frente. E todas as consequências estarão em 2 Samuel. Enquanto ele permanecia com seus princípios, ele estava limpo, estava tranquilo, estava sem problemas. Mas no momento que ele passou a negociar, ele passou a vivenciar sérios problemas. É o que a gente vai observar nesse livro aqui.
Que Deus te abençoe. Deus te abençoe nessa nova jornada, né, que estamos começando mais um livro. Que Deus nos ajude para que venhamos terminar mais um livro. A gente sabe que é difícil a leitura das Escrituras, mas quem chegou até aqui já sinta-se uma pessoa abençoada por Deus, porque muitos não conseguem. A batalha para gravar é grande. A batalha para ler, estudar e fazer esses estudos aqui é sempre muito grande, mas Deus está nos dando vitória, Deus está nos abençoando para que a gente continue. E que Deus te fortaleça a cada dia, a cada manhã, para que você não desista de ler as Escrituras todos os dias, porque elas que vão nos tornar sábios, para que nesses momentos como de conflitos, de decisões, a gente venha tomar as decisões mais corretas. A gente possa ser orientado por Deus em todos os momentos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.